Você não tem professor que se forma e vai para a escola, é muito pouco. Só quem já tem isso já no coração, quer dar aula, sabe que a vida dele vai ser ensinar, passar conhecimento. Então acontece de não ter professor na rede pública, o que faz? Abre, se vaga para professores. São professores que ainda não se formaram, estão na faculdade, estão cursando ainda. Então eles fazem uma prova, aí eles passam nessa prova, aí eles vão para a atribuição, que é poder saber qual escola que você vai dar aula. Aí ele pega essa aula. Só que tem professores que não conseguiram passar nessa prova, não atingiram a média de 50% de acerto. E a escola, mesmo com todos os professores que passaram na prova, ainda falta professor ainda. Aí tem que pegar esses professores que não passaram na prova, a gente chama de professor eventual. É dessa forma que funciona o sistema. Eu acho que cada vez mais vai piorar. Porque em faculdade a maioria que sai não quer ir para a escola. Eles não querem trabalhar na escola, porque tem uma visão que a escola hoje ela está deturbada. Hoje você não consegue dar aula, porque tem muita bagunça, a direção não te dá esse respaldo às vezes que você precisa, para coibir certas atitudes na escola. Então eles preferem ir muito mais para a empresa, indústria, do salário é mais alto do que para a escola. Mesmo porque às vezes não tem a vocação ou não quer ensinar. Ele, como eu falei, ele vai para poder complementar a renda. Então ele senta lá na cadeira, vê que a bagunça está demais, faz a chamada dele, às vezes passa a lição na lousa, quando dá ele explica. Isso vai fazendo com que o nível do aluno ele só vá caindo. Agora você pega um professor já que tem aquela vontade toda de ensinar, que já se formou, já teve, por exemplo, na faculdade, didática, fundamentos da educação, já sabe trabalhar com o aluno, sabe como o aluno pensa, ele vai poder desenvolver melhor a sua aula numa sala. Hoje o Estado tem que melhorar isso, de contratar professores para poder suprir a falta dos que não têm, que já são formados, mas contratar professores na matéria, porque senão cada vez mais vai ter aluno que vai se formar, vai ficar 8, 10 anos na escola e vai ter visto matemática em 3, 4 anos só, não vai ter visto. Eu tenho alunos da escola pública, onde eu dou aula, que fazem 4 anos que eles não têm professor de matemática, é só eventual. E o eventual não dá aula de matemática. Ele dá aula de geografia, às vezes ele está se formando em história, vai dar aula de história, e o aluno fica todo o ensino médio sem matemática. Aí quando ele vai fazer uma prova, um vestibular, um Enem, uma FUVEST, é claro que ele não vai conseguir sair bem. Aí vem aquela coisa, mas só entra só filhinho de papai. Eu vejo diferente, ele não tem culpa do pai poder pagar para ele um ensino com qualidade. A escola pública tinha que chegar nesse ponto. Hoje se pergunta por que existe cursinho pré-vestibular? Porque a escola pública não oferece uma qualidade de ensino que às vezes você só vai adquirir num cursinho. O cursinho surgiu para poder suprir a falta que a escola pública tem de passar um conhecimento que o aluno vai precisar quando ele for fazer uma prova, uma FUVEST, Unesp, Unicamp. Ele precisa de um conhecimento, uma base sólida. Às vezes ele ficou 3 anos na escola sem ter esse conhecimento, como é que ele vai passar? Vai passar quem fez uma escola particular, que não faltou professor motivado, às vezes pelo salário, às vezes pela vocação que ele tem de ensinar. Então essa faz a grande diferença quando o aluno sai e vai prestar um vestibular. Se ele está ou não capacitado, se a escola pública preparou ele de forma adequada ou não. Quando ele percebe que não, ele corre para fazer um cursinho pré-vestibular, para tirar esse atraso. Às vezes fica 3, 4 anos e aí consegue entrar numa faculdade pública. O cursinho, eu pelo menos consigo perceber que o aluno vem muito mais motivado. Ele tem um foco que é o vestibular. Então muitas vezes na escola você pega aluno que ele ainda é muito imaturo. Então ele acha que o que ele vai aprender lá não vai fazer diferença. Aí quando ele sai da escola ele consegue perceber a importância do que o professor falava em sala de aula. Aí ele corre para um cursinho para poder tirar esse atraso. O público de um cursinho é bastante diferente de uma escola pública. Talvez seja parelho assim com uma escola particular. Agora escola pública eu tenho um aluno que faz o cursinho, que é de escola pública, e tem aluno que faz o cursinho que é de escola particular. Você vê a diferença no conhecimento que esse aluno vem para o cursinho. A escola pública, esse aluno muitas vezes ele tem muita dificuldade. A escola particular ele já tem uma certa facilidade em pegar o conteúdo. Eu dou aula no cursinho já há 4 anos. Eu comecei nesse curso como aluno.
E fui chamado depois, quando entrei na faculdade, para ajudar esse cursinho de uma certa forma. Aí eu comecei a ministrar as aulas de química, né, as duas frentes do cursinho, química orgânica e inorgânica. E me apaixonei pela profissão. Eu já tinha essa vontade de dar aula há muito tempo, né, já dava aula no outro segmento, mas nunca em cursinho. Aí comecei a dar aula e comecei a perceber como que a minha profissão, ser professor, o meu conhecimento poderia mudar a vida daqueles alunos, né? Deles conseguirem entrar numa faculdade, eles conseguirem se formar, conseguirem desenvolver um conhecimento, passarem o conhecimento que eu estou passando para eles, para outras pessoas. Isso atrai muito mais alunos para o cursinho, né? Porque eles querem aprender, eles querem se formar, eles querem ter profissão, né? Porque hoje tem muitas pessoas que saem da escola e vão para o mercado informal, né? E se você perguntar se ele teve a oportunidade de estudar, muitas vezes ele fala, não tive a oportunidade. E aqueles que tiveram também não deram o valor que deveria ser dado. O cursinho ele foca muito que o aluno ele precisa se esforçar para conseguir alcançar o objetivo, que é fazer uma graduação, uma faculdade boa, de preferência particular, depois fazer uma pós, um doutorado, um mestrado, se destacar, porque hoje você é referência para os seus pares. Hoje, se você está na comunidade, você se forma, outras pessoas seguem o que você conseguiu. Fala, tá vendo? Ele precisou estudar para chegar a ser um engenheiro, um médico. Hoje tem muito aluno que pensa que o aluno que estudou em escola pública jamais vai chegar numa USP. E não é verdade. Eu trabalho no cursinho onde alguns professores são formados pela USP e estudaram em escolas públicas. A gente já teve aluno no cursinho que está fazendo hoje uma Unifesp, uma Unesp e estudou em escola pública, né? Então essa coisa que o aluno que estuda em escola pública não vai chegar nunca numa faculdade pública é mentira. Depende muito do esforço dele, né? Ele precisa se esforçar, precisa estudar, que com certeza ele vai chegar. Todo mundo consegue alcançar esse sonho da escola pública, não está longe, né? Não está destinado a só alunos de escola particular, só que você tem que se dedicar. O que o professor passar na sala, você tem que depois pesquisar, perguntar, não tenha vergonha de perguntar. Tem muito aluno que tem vergonha de perguntar ao professor, não pode ter vergonha, explora mesmo o conhecimento dele. O professor adora aluno interessado, que quer aprender cada vez mais. Então o aluno de escola pública consegue sim chegar numa faculdade pública.